Olá. Então agora, depois de a gente ter visto a parte de assembly, né, do mundo AVR, agora a gente vai trabalhar com o assembly na placa Arduino, né, na interface Arduino com a Atmega. A gente vai usar o Arduino Uno R3, que é o mais comum, mas todas as coisas que a gente tiver aqui falando, né, para o ATmega servem para as outras placas Arduino. Lembrando que cada placa Arduino tem um ATmega diferente. A do Nano é um, a do Mega é outro, o Juliette é outro. Então você só tem que prestar atenção no que a gente vai falar a respeito da placa Arduino Uno R3, que é o que a gente está usando aqui nessas aulas. Ok, a gente é, já viu sobre essa placa aqui. Essa é a Arduino Uno R3. Aqui o microcontrolador que é padrão ATmega. O chip pode ser de outro formato, mas basicamente é a mesma coisa, tá ok? Bem, vamos ver o seguinte: para que serve essa interface aqui? Ela serve para a gente poder acessar esse pino sem ter que construir todos os dispositivos eletrônicos, né, que fariam o que a gente deseja para um microcontrolador. Então essa placa aqui, ela já tem todos os resistores, já tem os capacitores, já tem tudo que a gente colocaria num ambiente onde só usássemos o microcontrolador. Então é para isso que serve a placa Arduino. Ela facilita o acesso ao microcontrolador ao qual ela está associada. Por isso que ela é uma interface, ela não é um microcontrolador, ela é uma interface para um microcontrolador. A gente já viu também que o ATmega 328, o AVR, ele tem 8 bits, né, trabalha com palavras de 8 bits, o clock no máximo de 20 MHz, né, existem ATmegas que chegam até 40, 60 MHz, 32 KB de flash para EEPROM, onde a gente guarda os programas, e 2 KB de RAM, onde a gente guarda os dados. A arquitetura é Harvard, então os programas são guardados na EEPROM e os dados que vão ser usados durante a execução do programa são guardados na RAM, né, em separado. São duas vias diferenciadas. Então a gente já viu isso na família VR, arquitetura Harvard, duas vias diferentes, uma para memória flash, né, que vai conter parte de programas, e para armazenar tipos de dados constantes também, e a parte do programa, né, e a memória é, a memória RAM, onde você vai guardar os dados do programa. Tá? Essa memória de programa ela é representada pela EEPROM e pela memória flash, tá ok? A memória de dados, a RAM, ela é mapeada ou diretamente pelos endereços, né, que vem da fábrica, ou você pode nomear cada endereço. Programar em microcontroladores, essencialmente, é programar em registradores. É isso que você faz, tá? A programação de um microcontrolador é alimentar alguns registradores, que são posições de memória da área de dados, com determinadas informações que vão sendo investigadas pelo programa. Ele vai lá na área de dados daquele registrador e interpreta o que está ali. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem no ATmega 328 as 32 primeiras posições as 32 primeiras posições são registradores gerais. E as de entrada e saída, 64 posições seguintes. Você tem parte da memória que pode ser manipulada do jeito que você quiser, sempre nomeado, tá? Você sempre vai dar um nome para a posição da memória. Mas você tem parte da memória de dados que é fixa,
tem um nome fixo. E você, ao acessar aquela posição, você está acessando um registrador, você está acessando uma parte que na hora que você estiver programando lá, né, quando o programa na EPROM for ler, ele vai obter, então, dessa posição de memória, o dado que está lá e vai interpretar e executar. Fazendo o quê? Mandando sinais para os periféricos que estão acoplados ao a placa Arduino ou ATmega. Então aqui é o AVR, né, puro, a gente já viu, né, na parte inicial de microcontroladores. A gente tem aqui um oscilador específico para o Watchdog Timer, né, ele tem um Watchdog Timer, a EEPROM, onde vai guardar o programa, memória flash também, as portas de entrada e saída, né, a porta D, porta B, porta C, e você deve estar estranhando que não existe a porta A. Bem, a porta A é a USART. E onde é que ela é representada na placa Arduino? Né? Ela é representada pelo botão de conexão USB. Aquele em que você coloca para, por exemplo, gravar o programa. Você grava o programa através da porta A. Você grava dentro da EEPROM, conectando a sua placa no computador através da USB, que é uma USART, tá? E não é a única interface USART possível de ser colocado na VR, mas pela construção da placa do Arduino, a porta A, que é aquele jack, né, para botar o USB, né, do computador à placa, é a porta A. É interpretado como sendo a porta A. Por isso que ela não aparece aqui. Tá? Aquela porta A você pode usar para mandar comandos. Onde? Quando você está no Sketch, você tem lá o monitor serial. Né? Aquele monitor serial funciona como se fosse um dispositivo de comunicação qualquer, um Bluetooth ou um Wi-Fi. Ele serve exatamente para você testar isso. Então você chega lá e coloca, né, os comandos através lá do monitor serial que se comunica com a placa Arduino através da porta A, que é o jack da conexão USB com o seu computador. Ok? Aqui está esse estudo aqui a gente já viu, né, quando a gente falou de microcontroladores. Aqui é só uma interpretação da CPU, né? A gente vê PROM aqui, a memória de dados, né? A memória de flash, que serve tanto para programa quanto para constantes, né? O program counter, instruções, né? A parte de interrupção, né? De controle de interrupção, os módulos de controle de entrada e saída, tudo isso fazem parte do chip ATmega. Né? Então você tem o chip ATmega, tem tudo isso. Quando você bota na placa Arduino, você expande, né, essas conexões de maneira que você possa botar lá o ambiente que você quer controlar sem se preocupar em botar capacitor, resistor ou coisas desse gênero para poder se conectar àquelas portas. Bem, a SRAM, conforme eu falei, né, começa na posição 0,60, tá bom? Até o fim da SRAM física, né? Aí aqui, por exemplo, dependendo do chip, né? Por exemplo, no ATmega 90 S8515, o endereço de manipulação de dados começa na 0,25. Né? Então, por isso que eu digo, para cada chip ATmega, você tem a memória, o endereçamento da memória é diferente, mas os pinos têm o mesmo nome. Então é bom decorar o nome dos registradores e não os nomes da posição de memória física, né? 060H, 0225FH e assim por diante, tá bom? Então não é bom você ficar decorando números. Você decora, vai ter que decorar, vai ter que saber o que significa o nome dos registradores. Por exemplo, aqui nesse exemplo, a gente tem um registrador genérico, né, que é do R0 até o R31, são os registradores genéricos do mundo do ATmega. E aí eu estou usando um comando para copiar o conteúdo do registrador R1
para um endereço de memória 060. E aqui eu estou carregando do conteúdo que está no 060 e jogando para o registrador R1. Então, perceba só o seguinte, é o comando load store, tá certo? Então, a comunicação entre posições de memória se dá através de registradores. Essa é a maneira que você joga um valor para uma determinada posição da SRAM, tá certo? Através de registradores. Você usa registradores para botar numa posição de memória e usa o registrador para receber dessa posição de memória. Então você usa aqui para guardar, né, para tirar do R1 e botar na memória, e aqui você faz o contrário. Você tira da memória e bota no R1. E aí você pega esse R1 e vai botar numa outra posição, vai carregar um outro registrador e assim por diante. É assim que funciona a programação, assembly, quando a gente está falando de microcontroladores. Isso é comum em todos os microcontroladores, até mesmo no mundo Cortex. Aqui a gente vê o chip ATmega, o 328P, tá? Cada chip tem uma pinagem diferente. Então esse é a da família 168. Praticamente são o 68, o 328, o 428 e tem mais um que não me recordo agora, mas não é importante. Essa é a pinagem do 328, padrão. Então olha só, a porta C ela tem 7 pinos, né? De PC0 até PC6, tá? PC6 é o pino 1, o PC0 é o pino 23, e aí os outros pinos, né, que representam a porta, né, pode ser entrada ou saída, estão aqui mapeados, né? 28 é o PC5, 26 é o PC3, mas isso é a pinagem do ATmega, não é a pinagem do Arduino, tá bom? A pinagem do Arduino é essa aqui, ó. Então, o pino 28 do ATmega é o pino 13 do Arduino, tá bom? É o PC5, nesse caso aqui, tá bom? A gente vai ver que isso também é modificado dependendo da forma como se constrói isso. Isso é um padrão, tá? Isso é um tipo de padrão. A porta B, né, ela tem 8 pinos. A porta D também tem 8 pinos, tá ok? Só a porta C tem 7 pinos e a porta A não está indicada aqui, porque na verdade ela se sobrepõe a essa entrada aqui, ó, RXD e TXD, tá bom? Ela se sobrepõe a essa entrada para representar a conexão via USART, tá? Bem, aqui a gente tem a representação padrão do Arduino Uno R3, tá ok? Esse é o Arduino Uno R3. Então, olha só, aqui estão os pinos, e aqui os pinos do ATmega, e aqui estão os pinos do Arduino, tá bom? Então, aqui são os pinos analógicos. Por exemplo, o pino 13 do Arduino está ligado à porta 19 do ATmega. E a porta 19 do ATmega é o PB5, tá? Agora, naquela outra configuração, a pessoa fez diferente. Usou o pino 13 para a porta 28. Então, é por isso que é importante que a gente trabalhe, quando a gente estiver falando de Arduino, a gente tem que falar da placa que nós estamos usando, porque cada placa pode ter uma configuração diferente. Então, no caso do Arduino Uno R3, essa aqui é que é a configuração representativa dos pinos do ATmega com os pinos do Arduino, ok? Essa é a família aqui, ó, 48, 88, 68, 328. Essa família aqui, né, tem essa pinagem. Agora, o Arduino Uno R3 tem esta relação de pinagem com a pinagem do ATmega, tá bom? Agora, outra placa Arduino pode ter uma relação de pinagem completamente diferente, mesmo usando o 328, ok? Mas a gente vai se concentrar na placa Arduino Uno R3. Aqui, outra representação da conexão. Percebam aqui nesse caso, né? Desculpe, aqui você tem o USB Jack, né? E ele se conecta através de uma dessas portas C,
B e D, só que eles se sobrepõem. A porta A, na verdade, é uma sobreposição da porta C, ok? E é a comunicação através dessa USB jack aqui. Ok, aqui a gente tem uma representação melhor dos pinos do ATmega, que estão na placa Arduino. Lembrando, essa placa é Arduino Uno R3, tá ok? Então, por exemplo, os pinos analógicos estão aqui. Lembra que eu falei para vocês do pino 13 do Arduino? É o PB5. Eu já decorei isso, tá? Na placa, o pino 13 do Arduino Uno R3 é o pino, aquele pino 19 do DIP ATmega, cujo nome do registrador que trabalha com aquele pino é o PB5, porque o pino 19 faz parte da porta B, é o quinto pino da porta B. Então, por isso que ele é o PB5. Então, a porta B tem o PB0, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5. Aí você vai dizer para mim, mas espera aí, não tinha o PB6 aqui? O PB6 não é usado no Arduino Uno R3, mas é usado em outras placas Arduino. Assim como o PC6 e o PC7, que também não estão aqui, mas existem e também são usados em outras placas Arduino, mas não são usados na Arduino Uno R3, tá ok? Então, isso é o Arduino Uno R3. A pinagem do Arduino e o nome do registrador, tá certo? Associado a ele. Então, por exemplo, os pinos 8, 9, 10, 11, 12, 13 são a porta B. E cada um deles, né, está associado também a um registrador, que vai ter só um valor 0 ou 1. Né? Esses registradores são bits. Então, a porta B é uma porta que tem, no caso do Arduino Uno R3, 6 bits. A porta D tem 8 bits. A porta C tem 6 bits também. Ok? Agora, no DIP, né, a porta C tem 7 pinos, né, 7 bits. A porta B tem 8 pinos, tem 8 bits. A porta B tem 7 bits. Mas a gente não usa alguns desses pinos, né, do DIP ATmega 328 para a placa de interface Arduino Uno R3, ok? Então, essa é a associação entre os pinos da placa Arduino Uno R3 com os registradores internos do ATmega 328. Então, a gente vai para uma pergunta que já fizemos aí quando estávamos em aula síncrona. Por que a gente prefere usar Assembly quando está mexendo com o microcontrolador do que usar linguagem de alto nível, C, C++, Python ou que seja? Excetuando-se no caso dos Cortex, que a linguagem Assembly é muito complicada, né? É claro que tem gente que programa em Assembly Cortex, mas em termos fabris, né, de produção, é muito pouca gente. Já no caso do AVR, que é o Arduino, né, o Cortex é o ARRA. No caso do Arduino, a gente já tem uma ideia diferente. O assembly do Arduino e do Pix são assemblies simples, fáceis de serem entendidos. E a gente vai ver aqui, né, que as brincadeiras que a gente vai fazer, elas podem ser feitas em assembly e vocês podem, a partir daí, terem uma visão do porquê usar o assembly. Isso é um programa em assembly. Tá? O que ele faz? Ele acende o LED que está associado ao PB5, que é a porta 13 do Arduino Uno R3. É isso que ele faz. Ele acende, apaga, acende, apaga. Quando você olha esse programa, né, você toma um susto, fala, caramba, né, a gente vai ver que escrever em sketch é muito menos linhas, né, para fazer um simples LED acender e apagar, ficar piscando. Eu preciso disso tudo. O que ele está fazendo aqui? Primeiro, eu estou associando uma variável que eu vou usar a um registrador. No caso, o registrador PB5. O que o PB5 tem? É um bit. Ele leva 0 ou leva 1. Ok? Então, eu estou dizendo que o LED é, na verdade, o PB5.
Aí esse órgão aqui diz assim, olha, eu vou começar meu programa a partir daqui. O programa oficial, o programa principal. Ele é o endereço de início de escrita do código. Aí eu tenho esse label aqui, início. A gente vai usar ele depois, ou nem precisa usar, tá? Ele pode estar aí só para você que está programando saber que começa o início. Os labels, eles não, se você usar, botar e não usar, o programa não dá erro. Quando você compila, ele não dá erro, porque ele interpreta que é só uma posição de break. Então ele não vai dar nenhum erro se você não usar em nenhum comando aqui uma ida para esse label aqui. O que a gente está fazendo aqui? A gente está carregando um valor imediato, que é uma coisa que pode acontecer no mundo AVR. Não acontece no mundo PIC, tá? Mas na AVR acontece. Eu estou pegando esse valor aqui, FF em hexadecimal, tá bom? Que é o valor 256, e estou jogando no registrador R16. Você tem um conjunto de registradores de R0 até R32 que eu posso usar a granel, tá bom? E esses registradores nomeados são as 32 posições de memória em que eu uso para fazer transferência para um determinado registrador. Tá? Um registrador importante. Então você, na hora que se separa a memória do ATmega, né? Você tem um início de memória com esses registradores DDR, porta B, PIN e outros, né? Que a gente vai ver. A gente tem 32 posições, né, de R0 até R31, que são justamente para a gente jogar valores quaisquer sem interferir nada do programa, e que a gente pode fazer o que quiser, e você também pode nomear áreas específicas de memória. Mas no AVR, em geral, a gente não precisa. A gente usa esses registradores de R0 até R32. Então, nesse caso aqui, eu estou botando o valor 256 em hexadecimal no R16. Depois eu uso o comando ALT para carregar do R16 para um registrador que configura todos os pinos da porta B. Ele está dizendo aqui nesse caso que todos os pinos da porta B vão ser saída. É isso que eu estou colocando aqui. Quando eu pego e boto 1 no PB1, no PB0, eu estou dizendo que o PB1 vai ser saída, o PB0 vai ser saída, é que no caso eu estou dizendo que todo mundo é saída. Aí eu pego, né, o pino, né, PB5, e é o registrador. Então ele está dizendo assim, olha, liga na porta B o PB5. É isso que ele está fazendo aqui. Tá ok? Liga é botar 1. Então é exatamente isso que ele está fazendo. Ó, bota o que está ligado aqui no PB5. O que ele está fazendo? O LED está ligado no pino 13 lá do Arduino. Né? Quem é o LED? O LED é o PB5. PB5 é um registrador da porta B, que também é um registrador, assim como o DDR. DDR serve para dizer se aquele pino vai ser usado como entrada e saída, e a porta B recebe o valor lido ou que eu vou escrever. Nesse caso, estou escrevendo. Né? Então, o que vai acontecer? A porta B vai, na posição PB5, ele vai ligar. Já está ligado, né? Mas ele vai ligar. Aí eu chamo uma rotina de atrasos. É essa aqui. O que ela faz? Eu carreguei um número qualquer aqui no R19, aí eu decrementei o que está no R17, decrementei o que está no R18, decrementei no R19. Isso não tem nenhum propósito matemático, é só para gerar atraso. Essa formuleta aqui, ela já está baseada no pré-scaler do AVR. Então isso aqui representa aproximadamente meio segundo, tá? Desculpe, meio segundo não, 200 milissegundos, desculpe, né? Eu me confundi aqui. Isso aqui, esses comandos representam 200 milissegundos em 16 MHz. Se for 20 MHz, vai ser um valor menor, vai ser 100 milissegundos, tá bom? O padrão de início do AVR, né, é 16 MHz.
Depois é que você pode botar lá que quer 20, 40, etc. Mas quando você compra um AVR e bota ele sem mudar o clock dele, é 16 MHz. O padrão é 16 MHz, mas pode ser alterado, tá? Que nem acontece nos grandes computadores, onde você também pode alterar o clock dos microprocessadores. Então aqui ele vai para esse atraso, 20 milissegundos. Aí o que ele faz? Ele apaga, né, o LED. Então aqui ele acende, apaga. Acende, apaga. Acende, apaga. Olha, esse acende e apaga não tem nada a ver com isso aqui, tá, gente? Isso aqui está dizendo se o sinal é de entrada e saída. E aqui eu estou dizendo qual o pino que eu vou trabalhar, né? Como no caso, saída. Então aqui eu estou dizendo que vai sair pelo PB5 um sinal 1, que representa 5 volts. E aqui eu estou dizendo que vai sair pelo PB5 o sinal 0. Tá? Aí eu chamo atraso de novo. Aí eu volto aqui. Isso aqui fica num loop. Até eu desligar a fonte de energia. Pronto. Esse programa é o pisca-pisca. Tá? Vocês veem que isso aqui, por exemplo, é aleatório. Eu fiz isso aqui 200 milissegundos para 16 MHz. Se eu botar 20 MHz, já não vale mais 200 milissegundos. Pré-scaler muda. Pré-scaler é dependente do clock. Tá ok? Esse é o mesmo programa, faz a mesma coisa escrito em C. Olha só, esse C não é um C especial, é um C comum. Então eu tenho que colocar as bibliotecas. Eu tenho que pegar a biblioteca ASF.h, AVR/IO.h, para poder trabalhar com a porta, com os registradores. É para isso que servem essas bibliotecas, para poder trabalhar com os registradores. Aqui eu estou fazendo uma coisa muito parecida, né? Eu estou definindo o ligar e desligar bit associados ao pino PB5. E aqui eu estou dizendo, olha, aqui eu estou programando o clock 16 MHz. E aqui eu estou dizendo qual o delay que eu vou trabalhar, né? Então, aqui é diferente, né, do que eu manipulei lá no AVR. Aqui eu estou dizendo, estou programando o clock e estou dizendo o que eu quero que o Play-Scaler considere como 200 milissegundos. E aqui eu estou fazendo parecido com o que a gente fez no assembly anterior. Eu estou carregando 256 na DRB, ou seja, estou dizendo que todo mundo é saída. Aí eu uso essa funçãozinha para ligar e essa funçãozinha para desligar e essa aqui para trabalhar com isso aqui, ó, que gera uma formuleta que está baseado também no pré-scaler para gerar 200 milissegundos. Pronto, tá ok? Agora percebam como o tempo de 200 milissegundos, né, para calcular, para gerar 200 milissegundos em C, é bem mais complexo que o fazer em assembly. Porque em assembly, aquela contagem tem a ver com cada comando. Eu só simplesmente preciso saber quantos clocks cada comando em assembly leva para poder ser executado pelo ATmega. Aqui não. Aqui eu tenho que programar tudo. Tem que programar, usar uma fórmula para fazer esse atraso. É mais complicado. Parece mais fácil, mas não é. Aqui é o mesmo programa em Sketch. Sketch, na verdade, é o C++, tá? É uma plataforma, um IDE, um Integrated Development Environment, é um ambiente de desenvolvimento integrado, mas que já carrega as bibliotecas C++. Então você não precisa fazer nenhuma transformação. E já vem com as funções básicas, o setup e o loop. E aqui, para escrever isso é bem mais fácil. Aqui você já diz, ó, LED igual a 13, porque o Sketch é para programar na placa Arduino, não é para programar no ATmega. Então aqui eu não vou usar PB5, aqui eu vou usar 13, que é o pino do Arduino, que está associado ao PB5 do ATmega, tá bom? Aí eu vou usar essa função pinMode, né, para dizer que o LED é saída. Vou então usar digital write para mandar pela saída um sinal alto ou mandar pela saída um sinal baixo e ele vai ficar piscando, né? Aqui estão os delays. Aí você diz para mim, poxa, professor, isso aí é muito melhor que o assembler e do C nem se fala. Só que tem um probleminha. Quando você compila, ele fica assim.
É, esse é aquele programa em Sketch, só que aqui ele está em Assembly. Ele foi compilado. E aqui está o programa em Assembly. O que ele está fazendo? Um bando de coisa inútil. Ele está usando um bando de comandos para dizer que não está usando algumas áreas de memória que ele vai usar. Então, olha só, gente. É, isso aqui é o programa que eu fiz em é, Sketch, em C++. E ele gera esse código aqui. Na verdade, é um código bem grande, tá? Tem essa coluna e essa coluna aqui, tá bom? E no slide anterior também. Então, percebam só que o que você acha que é simples no Sketch não é simples para o ATmega. Para Arduino pode ser, mas para ATmega não. Porque cada um desses comandos, mesmo que ele não faça nada, vai gerar um clock pelo menos. Então ele vai gerar atrasos que você não quer que sejam executados. Tá? Ali no caso, 200 milissegundos, não vai fazer muita diferença ser 205 ou 206. Agora, se você tiver numa linha de produção onde que cada etapa seja muito bem controlada, já começa a fazer uma diferença. O início do programa, para executar o código principal, ele antes de fazer isso, executar um bando de inutilidades. Né? Olha só onde é que está aquela DDRB recebendo o 0xFF. Antes de tudo isso aqui, ó, toda essa loucura aqui, quer dizer, depois, desculpe, né? De tudo isso. Tá? E aqui ele começa o main mesmo, né? Aí ele vai fazendo todo. Aqui tá todas as representações. Olha só, o DDRB, né? Sendo igual a 0F, é um comando. Isso é um comando em assembly. Aí ele bota uns outros aqui, né? LDI, Alt, que na verdade olha só, o que ele está fazendo aqui, ó. O DDRB ele está associando ao R24, tá vendo? Aqui. Então ele está botando, em vez de estar usando o R16 como eu estava usando no nosso exemplo, ele está usando o R24. Está fazendo a mesma coisa. Só que aqui, olha só, ele não está usando a expressão DDRB, ele está usando a posição de memória 0x04. O que tem na posição 0x04 no ATmega, neste ATmega que eu estou trabalhando? Tem o registrador DDRB. Por que o compilador faz isso? Porque o compilador não é você. O compilador não precisa, ele já sabe ele já decorou, já sabe todas as posições de memória, já decorou todas as posições de memória. Então ele não precisa usar nomes. Ele usa os registradores. Aqueles registradores ali de R0 até R31 são registradores genéricos. Ele vai usar isso. Mas as posições de memória na RAM que representam dados mais restritos, né, onde eu não posso mudar o nome, ele vai usar, em vez do nome, ele vai usar a posição de memória. E olha só, ele botou aqui, exatamente como a gente fez no nosso programa. Aí depois ele faz um bando de coisa aqui que não interessa. E por que ele está fazendo? Porque ele está gerando atraso. Tá ok? Bem, no final das contas, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Quando eu programo em Assembly, acontece isso aqui, ó. 30 bytes, né? Aquele programinha que você achou complicado, ele consome apenas, ele transforma num executável de 30 bytes. Quando o programa em C, que é aquele outro que tem mais coisa, né, que parece também complicado, ele também não é tão grande assim, 344 bytes. Agora, quando eu programo em Sketch, não tem jeito. Olha só como é que fica. 1084. Então, o Sketch é uma linguagem didática, tá, gente? Tudo bem, nesses primeiros exercícios eu vou deixar vocês usarem, mas não se acostumem profissionalmente a usar o Sketch, tá? O ideal é usar Assembly, porque no mundo de controle, o tempo é o que mais importa. Então, olha só, na prática, só 30 bytes desses 1084 são úteis. O resto é completamente inútil. Ou seja, 1054 clocks de relógio que não servem para nada, a não ser para comer tempo para a execução do seu programa.
Num reloginho de 200, num negocinho que faz o piscar em 200 milissegundos, talvez não faça muita diferença. Mas para fazer um aileron baixar num avião, faz muita diferença cada segundo de atraso que pode ocorrer. Então, por isso que essa primeira disciplina, né, importa vocês a programarem em assembly, aprenderem alguma coisa básica, tá bom? Bem, aqui a gente já viu também o ciclo de busca, né, e de instrução com pipeline. Então a gente sabe que tem o ciclo de instrução, tem o ciclo de busca do operando, execução da instrução, escrever na memória, atualizar o registrador, e para cada um desses a gente tem uma etapa de pipeline. O que a gente ganha com isso? A gente ganha em escalabilidade. Por exemplo, aqueles 1084 bytes acabam sendo quase que irrelevantes, porque eles vão cair em alguma dessas etapas que vai ver que ele não vai fazer nada e vai cortar. Então, não vão, quer dizer, ele vai gastar o quê? Em vez de 1084 clocks, ele vai gastar uns 500 clocks, né? Metade, ou talvez 300 clocks. Mas, de qualquer maneira, está comendo tempo, tá bom? Então, essa ideia aqui é só para você ver. Um programa com 200 instruções em assembly leva 1000 ciclos de clock sem pipeline e 204 ciclos de clock com pipeline. É por isso que o pipeline é super útil. Então, olha só. 200 instruções em assembly com pipeline demora 204 ciclos de instrução. Sem pipeline, 1000 ciclos de instrução. Ok? Agora, o que a gente precisa para programar em assembler do ATmega? Primeiro, conhecer os registradores. Então, os registradores mais importantes são os que manipulam a porta. O porta X, porta B, C e D, a porta A, DDRA e o PIN A não são acessíveis, tá bom? No caso do Arduino Uno R3, porque ele manipula sobrepondo uma dessas portas, ok? Então, vamos lá. São os registradores porta B, porta C e porta D. O que eles fazem? Eles são usados para escrever, ou para receber, né, dos pinos, ou para escrever nos pinos. Tá ok? O DDR, ele serve para quê? DDR-B, DDR-C e DDR-D. Serve para você definir quais pinos da porta B, C e D são de entrada e saída. Presta atenção. Cada pino pode estar ligado a apenas um periférico. Você não é obrigado a usar a porta toda para um periférico. Você pode usar 3 portas para um periférico, uma porta para um periférico, tanto faz. Mas você tem que dizer, né, se aquele periférico vai trabalhar como entrada ou saída. No nosso exemplo lá do LED, eu disse que ele trabalhava como saída. Por que eu sei disso? Porque quando eu boto 1 no DDR, eu estou dizendo que é saída, tá bom? Quando eu boto 0, eu estou dizendo que é entrada. E quem é que vai tratar, quem é que vai fazer a interface? Porque o porta B, ele não sabe se é entrada e saída, mas um PIN B sabe. Então, o porta B vai trabalhar junto com o PIN B quando for uma entrada, tá bom? É usado para ler o conteúdo dos pinos. Nesse caso aqui, eu vou usar para escrever nos pinos, tá? Então, como é que a gente trabalha? Quando eu vou ler, ou seja, se ele for entrada, eu vou usar o PIN B. Quando eu for escrever, ou seja, quando for saída, eu vou usar o porte B. Mas às vezes eu posso usar o porte B para receber dados de saída também, tá certo? Isso é possível. Mas o cara que fez a arquitetura de memória, ele achou por bem não sobrecarregar a posição de memória associada à porta B. Então ele criou uma outra posição de memória que você pode usar só para receber dados. Então vamos fixar nisso. É uma maneira eficiente de trabalhar. Porte A, B, C e D é para saída, ou seja, para eu escrever no periférico. E o PIN A, B, C, D vai ser usado para receber os dados do periférico. E quem vai dizer se o pino é entrada ou saída é o DDR. Estamos entendidos? É assim que vai funcionar, ok? Aqui eu tenho, aqui é o ATmega inteiro. Então você vê que tem a porta A, inclusive tem os endereços
né, da porta. Os endereços físicos e os endereços na RAM. Tá vendo? Então, existe a porta no ATmega, só que ela não é trabalhada no Arduino Uno R3 de forma direta. Ela é trabalhada via o jack do USB. Então aqui estão os registradores, porta B. Então vamos sempre lembrar, porta B eu vou usar para escrever, tá ok? É o registrador de dados. O DDRB, ele vai servir para dizer se é entrada ou saída. E o pin B a gente vai usar para endereçar os pinos, tá ok? E para receber dados de saída também. Dados que venham do periférico. Se eu vou escrever no periférico, eu posso usar a porta B. Se eu vou escrever no periférico, eu posso usar a porta B ou o pin B, tá ok? E assim as outras portas também. Aqui está especificando, né, que para cada pino eu tenho também um registrador próprio. Então, por exemplo, o pin B, né, tem um registrador de 0 a 7. Né, tem 8 registradores para marcar cada um deles, mas nem todos são usados no Arduino Uno R3. A gente viu que só até o pin B5. Tá? O D todo mundo é usado. E o B, a gente só não, o C a gente só não usa a porta, o bit 6. Tá? Então, no Arduino Uno, a gente não usa nem esses aqui no B, nem esses aqui do C. E no D a gente usa tudo, tá ok? E a gente não usa o A. O A é sobrecarregado nesses registradores aqui, tá bom? Que na verdade vão estar associados a algum desses pinos, ok? Outro registrador importante é o registrador de status. A gente vai usar muito ele quando for usar jump, tá? Então, cada vez que eu manipulo qualquer coisa dentro com o assembler no ATmega, ele vai atualizar o registrador de status. Aqui estão alguns comandos que alteram, tá, os valores do registrador de status. Alteram de forma direta, tá? Aqui o CLI, ele vai desligar as interrupções. Quando eu boto CLI, né, eu estou dizendo assim, não vai ter interrupção. Quando eu boto SEI, eu estou dizendo, vou ter interrupção. Aí eu digo, por exemplo, eu posso manipular os bits, o flag de meio carry, o flag de sinal, o flag negativo, o flag zero, tudo pode ser manipulado diretamente, não só através dos comandos. Olha só, quando você faz um comando que o resultado seja zero, automaticamente vai zero para o pino Z do registrador de status, do SREG, tá? Que é o bit 1 do SREG. Mas eu posso modificar isso através desse comando. Vai vir 0 e eu chego lá, boto SEZ, né? SES. Ele vai ligar o bit, mesmo que o comando anterior tenha dado 0. Então eu posso manipular os bits do SREG também através de comandos. Mas vamos deixar isso a cargo dos comandos anteriores, tá? Das instruções anteriores. Não vamos, por enquanto, não mexer na mão nos bits do SREG. Vamos deixar o programa mexer por si próprio. Aqui são outros registradores, a lista de registradores, né? O SREG, que também é usado como acumulador, ele é usado como acumulador na estrutura da ATmega, tá? Mas ele não é um acumulador da estrutura de outros registradores, tá bom? Aqui ele é usado como acumulador, mas a gente não usa ele como acumulador, né? Por incrível que pareça. Porque quem está trabalhando como acumulador, quem a gente vai usar como acumulador, são aqueles R0 até R32. Mas na arquitetura da CPU, o SREG funciona como acumulador. Só que a gente não tem acesso a ele como acumulador, tá? Quem tem acesso a ele como acumulador é a CPU. A gente tem a pilha, tá? Esses são os registradores de pilha, parte baixa da pilha, parte alta da pilha. Esse registrador aqui, ele serve para comunicação, interrupção externa. Quando você acopla um outro periférico que tem um microcontrolador, você pode usar esse registrador para endereçar para aquele outro registrador. Aqui são os registradores de interrupção externa, os de timer, tá? Interrupção externa é um periférico externo, tá bom?
Os de timer, de interrupção de timer, esses aqui são os controles de timer. Esse aqui é o que diz que o timer está ativo como interrupção. Tá? Esse aqui vão controlar, vão contar o timer. A gente tem três: o TCCR0, TCCR1A e o TCCR1B. Tá bom? E tem esse aqui genérico também, TCNT1, que na verdade recebe o valor desses dois aqui, tá bom? E aqui tem os registradores de comparação associados a esse time. Tem o time.dog, que é aquele que vai contar caso ele não responda, por exemplo, deu um erro lá, ele não consegue ler, né, o periférico, e tem um contador de tempo. Se passar 100 milissegundos, ele starta o programa do início, né, ele reseta o programa. Aqui o programa da EPROM, tá bom? Para a gente endereçar da EPROM é possível. Aqui o programa de periféricos seriais e aqui o programa de dados e periféricos seriais da USART, né? Que é no caso chamado UART, que vai estar associado à porta A. Aqui o comparador lógico para as saídas e entradas que tem valores lógicos e aqui aquele porta B, C, D que a gente já viu, tá bom? DDR BCD e PIN BCD. Aqui é o mapeamento de memória, um mapeamento físico e um mapeamento da RAM, tá ok? De cada um desses registradores. Esses são os registradores utilizados para manipular a EPROM, né? Como eu falei, a EPROM a gente pode botar algumas constantes. Então ele permite que você possa manipular alguma coisa na EPROM, tá ok? Ele não permite que você escreva um comando durante a execução do seu programa principal, tá? Isso não pode. Mas ele permite que seu programa principal possa ir na memória ler um dado de uma constante. E a gente usa esses registradores, então, para manipular isso, para controlar isso. Esses são os registradores de propósito geral, que vão funcionar para nós como acumulador, nos programas Assembly. O acumulador SREC só é usado pela CPU, não é usado por nós, tá bom? Por um programador. E olha, tem essas ideias aqui, né? O R0 até R25 é geral. E o R26, o R26 em dupla com o R27, o R28 em dupla com o R29, o R30 em dupla com o R21, eles servem justamente para manipular números maiores. Tá? Por exemplo, se a gente viu que a manipulação de números no até mega, nesse que a gente está usando, é 8 bits. Mas se eu quiser usar um número de 16 bits, eu vou usar esses registradores X, Y, Z, que representam X é R26 e R27, parte baixa e parte alta. O Y é o R28 e o R29, parte baixa e parte alta. E o Z é o R30 e R31, parte alta e parte baixa. Lembra aquele negócio do Big Endian e do Little Endian? Serve para justamente manipular esses registradores X, Y e Z. Por isso que é importante você saber a diferença entre cada uma daquelas arquiteturas. Então tá aí, são pares, né? Tem nomes diferentes em AVR Assembly, tá? X, Y e Z. Na verdade é Assembly aqui, tá? Não é Assembler, é Assembly. São ponteiros de 16 bits, tá ok? E servem para justamente manipular informações de 16 bits. Além disso, eles também podem trabalhar com a flash e com registradores externos, tá? Onde pode ser escrito na RAM, coisas que são externas, em RAMs externas. Então a gente usa o X, Y e Z. Esses são ponteiros típicos, tá? Como é que se manipula cada um deles. Isso aqui serve para o X, para o Y e para o Z. Né? O X lê e escreve no endereço Z, mas não altera o ponteiro. O X mais escreve no endereço X mais incrementa o ponteiro, usado justamente para você andar dentro da RAM para cima e aqui para baixo, tá bom? Esse MCU-CR é o registrador de controle, né? Que vão controlar algumas características do chip, né? Eles servem para, por exemplo, dizer que você vai usar um chip externo ou que você vai usar o sleep, que você vai usar o watchdog. Você não precisa se preocupar com isso, tá? Por enquanto. Quando a gente estiver no PIC, tem um registrador muito similar,
mas ele é usado especificamente para programar e ele é obrigatório. O PIC, diferente do AVR, o AVR já vem pré-fabricado com o MCU UCR já programado, mas o PIC não. O PIC você tem que jogar para ele lá o que você quer que realmente funcione para ele, tá bom? É possível você ver qual é a configuração. É só você ler desse registrador, até para saber se você tem comunicação externa. Aqui são as interrupções, tá? A interrupção mais básica é o reset. Não precisa de comando. Apertou o botãozinho reset. Você tem a int 0 e a int 1, tá? São pinos externos. Você tem as interrupções de tempo, a interrupção serial. Percebe que você tem duas TX aqui, tá certo? Uma é para informar um envio e outra para receber o caractere, tá? Você tem o RX e o TX, tá? São as interrupções básicas. E você tem a interrupção de comparação. Então você pode usar essa int 0 e int 1 para botar diversos controles. Você pode usar o timer para controlar periféricos, tá? Isso é possível. O SPI, o ART. Então aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 interrupções possíveis de serem programados. O reset também você pode programar se você quiser, tá? Você pode mandar o programa dar um reset em qualquer ponto do seu programa. Isso é possível, se for importante. Tá, ok? Não é o Watchdog Timer não, tá? O Watchdog Timer é um outro tipo de interrupção que está fora dessas aí. Esse é o mapa de memória, tá bom? Importante. Então a gente tem uma área de registradores gerais, os registradores nomeados, aqueles que têm os nomes, tá certo? E uma SRAM de dados que pode ser acessada diretamente, ou seja, é a área que você pode dar nome, tá ok? É você que vai dar o nome, você vai pegar um endereço aqui e dizer, olha, essa aqui vai ser a variável A, essa aqui vai ser a variável B, essa aqui vai a variável C e assim por diante. Essa aqui é a parte nomeada e essa aqui é a parte que está nomeada também de R0 a R31 e você usa como você quiser. A EPROM para dados, ela também tem esses endereçozinhos aqui, tá? E o Flash para programa tem esses aqui, tá bom? Então, o que a gente chama de área de programa é esses dois juntos aqui, tá? O que a gente bota aqui? A gente bota as constantes e a gente pode ler, né? Ler a constante, tá bom? E a gente pode colocar uma constante no início do programa. Por exemplo, eu uso aqueles registradores da EPROM para, antes do programa ser executado, colocar uma constante ativa na EPROM. Toda vez que eu ligar o programa, ele vai ativar aquilo, ok? Aqui o mapa de memória, tá? O registrador e o endereço físico, tá? Esses são os registradores de pilha. Também cada bit é nomeado, tá bom? Como está aqui. A parte baixa, a parte alta. A gente usa a pilha muito para trabalhar com vetor. E aqui está a fonte desses programas aqui, tá bom? Bem, agora eu vou botar no próximo slide, aí vai ser slide mesmo, tá? Não vai ser eu falando, não. Eu vou botar circuitos bem simples, tá? E vou nomear, são aproximadamente 30 alunos, eu vou fazer 5 circuitos simples. E vou dizer, olha, o circuito 1 vai ser o aluno XXY, o circuito 2 vai ser o aluno XXY, e assim por diante. Para vocês usarem, a princípio, o sketch. Vocês vão aprender a mexer com Arduino e depois vocês já podem ir adiantando. Vocês vão fazer a mesma coisa depois. O primeiro exercício é fazer em sketch, para vocês irem se acostumando. O segundo exercício, que pode ser entregue depois, é fazer em assembly, tá? Esses são, então, os exercícios que vão encerrar essa parte do Arduino. Vou passar isso adiante, ok? Valeu, gente!